Você ignorou, e enquanto ignorava, o meu espírito já estava se calando dentro de você. Não por ausência, mas por decisão. Porque onde a verdade é constantemente recusada, o silêncio se torna justiça. Hoje falo com autoridade, e não repito. Você tem tratado o santo como se fosse comum, tem convivido com a presença como se fosse opcional e tem ouvido meus sinais como se fossem sugestões. Mas eu não mudei. Sou o mesmo que fez o céu estremecer com uma palavra e que derrubou tronos com um sussurro. E agora eu afirmo, o espírito que um dia te incomodou por dentro, hoje já observa de longe o que você se tornou. Se essa mensagem te alcança, não é conteúdo, é confronto. Não assista com leveza o que exige reverência. Fique até o fim e decida. Ou você desperta agora, ou fecha os ouvidos e se acostuma com o silêncio eterno que começa com pequenas recusas. Já não se trata de emoção ou sensações passageiras. É uma convocação. Porque enquanto você chama de distração o que tem sido desobediência, o que era direção vira confusão. O Espírito não força a entrada. Ele sonda, ele fala, ele convence. Mas se você o despreza, ele se retira. E onde ele se cala, reina o engano. Você se lembra de quando sentia ardor ao ouvir a palavra? De quando as madrugadas em oração não eram peso, mas necessidade? Onde isso se perdeu? O tempo não levou, a rotina não apagou. Foi escolha, pequenas concessões, tolerância ao que você já sabia que era perigo e o pior, justificativas espirituais para decisões carnais. Eu te mostrei, eu te alertei, eu te dei discernimento e você fechou os ouvidos com argumentos e travou o coração com ocupações. Agora sente o vazio, mas não discerne mais a causa. E eu digo, não é falta de bênção, é ausência de resposta. Meu espírito não grita, ele fala com clareza, mas se rejeitado repetidas vezes, silencia. E quando isso acontece, o que vem não é apenas confusão, é substituição. Você começa a ouvir vozes que te agradam, que massageiam sua alma, mas não confrontam seu pecado. E lentamente você troca direção por distração, presença por palmas, verdade por relevância. A casa continua erguida, mas a luz se apagou por dentro. E o pior é que nem todos percebem quando isso acontece. A aparência continua, o discurso continua, o movimento continua, mas eu já não estou mais lá. Você precisa entender isso com urgência. Ignorar o Espírito é rejeitar a própria vida. Ele é quem te guarda de decisões que parecem boas, mas destroem. Ele é quem te freia antes de precipícios travestidos de oportunidade. Ele é quem te revela o que os olhos não veem e o que o mundo inteiro aplaude, mas que eu reprovo. Quando você insiste em andar sem ele, o que você perde não é só paz, é destino. Muitos hoje estão em lugares onde eu nunca os enviei, cercados por conquistas que não carregam minha bênção. Você quer isso para si? Não é sobre perfeição. Nunca foi. É sobre resposta. Eu jamais exigi impecabilidade, mas exijo reverência. E quem trata o Espírito como algo secundário, mostra que já decidiu quem será o Senhor de sua própria história. Eu ainda falo, mas há um ponto onde o meu silêncio se torna disciplina. E nesse lugar, não há mais alívio nas orações, nem clareza nas escolhas. Há apenas um eco de algo que você já sentiu um dia, mas não sente mais. Porque ao desprezar o que era santo, você permitiu que o sagrado se tornasse rotineiro. Examine-se agora, com honestidade, sem fuga. Quantas vezes você sentiu o toque do meu espírito dizendo não vá, não fale, não aceite, e mesmo assim você seguiu? Quantas vezes você percebeu a direção mudando, a atmosfera pesando, e mesmo assim insistiu? Isso não é coincidência, é consequência. Eu te amo o suficiente para te mostrar isso com clareza agora.
porque muitos preferem ser confortados na ignorância do que despertados pela verdade. Mas você não está entre esses. Você foi separado para discernir. Este é um daqueles dias onde a linha entre direção e juízo é mais fina do que você imagina. O espírito está disposto, mas ele não será forçado a permanecer onde não há honra. Não confunda misericórdia com permissão. Eu te deixei ver certas consequências não por abandono, mas por ensino. Porque há lições que você só aprenderia quando sentisse a ausência do que antes ignorava. E agora que sente, o que vai fazer? Vai se acostumar com o silêncio ou vai se voltar com reverência? Não espere perder tudo para valorizar o essencial. Há ambientes que se tornaram pesados não por ataque espiritual, mas por ausência da minha presença. Há palavras que hoje não têm mais impacto porque o Espírito não as respalda. Há orações que se tornaram monólogos porque o meu Espírito já não tem liberdade. E você sente isso. Mesmo que não saiba nomear, você percebe a diferença. Há um vazio entre o que você vive e o que você sabe que é possível em mim. O que você vai fazer agora? Vai fingir que não ouviu? Vai seguir como se fosse mais um vídeo qualquer? Ou vai tratar como uma intervenção divina que exige resposta agora? Porque eu te trouxe aqui não para te acusar, mas para te despertar. Se o Espírito está se calando, é porque você tem insistido em caminhos que ele não aprova. E se você continuar, chegará um dia em que não sentirá mais falta. Esse é o maior perigo. Não é a dor, é a indiferença. Você ainda está em tempo. Não há porta fechada para quem se volta com verdade. Mas não brinque com a voz do santo. Não a trate como uma sugestão. Não adie mais o arrependimento como se houvesse garantias de um amanhã. O Espírito fala hoje, agora. E se você ouviu, responda. Reverência não é um sentimento, é uma decisão. E quem decide se render, encontra de novo aquilo que havia perdido. Direção, clareza, propósito. Enquanto você caminha em obediência, a voz dele se torna mais nítida. As decisões ganham paz, os caminhos se alinham, os olhos se abrem e o que parecia distante volta a arder como antes. Mas para isso você precisa quebrar o ciclo da negligência. E isso começa com arrependimento real, não declarado publicamente, mas vivido secretamente. Porque onde há verdade, o Espírito permanece. Onde há entrega, ele revela. E onde há temor, ele fala. Sempre fala. Agora eu te pergunto, quantas vezes mais você vai precisar ouvir isso até levar a sério? Quantas oportunidades você ainda acredita que terá? Eu falo uma vez, duas, três, mas não para sempre. Há um ponto em que o silêncio é justiça. E se você continuar ignorando, o que virá depois não será ausência de consolo, será ausência de direção. E sem direção, até o que parece certo leva ao engano. Volte à sensibilidade que você já teve. Volte ao zelo que fazia você discernir o ambiente antes de aceitar convites. Volte à humildade de perguntar a mim antes de decidir. O Espírito Santo não é um acessório da fé. Ele é o próprio sopro que te sustenta, e onde ele não tem liberdade, não há vida, há apenas sobrevivência espiritual. Hoje eu reafirmo, ou você ouve e obedece, ou se acostuma com a distância que você mesmo construiu. Não há neutralidade no reino. Ou você se submete à voz do Espírito, ou será guiado por outras vozes que te afastarão cada vez mais do que eu planejei. Decida. Porque o silêncio do Espírito não é um acaso, é resposta. E o mais perigoso é que esse afastamento nunca acontece de forma brusca. Ele é sutil. Começa com pequenas concessões, com desculpas internas, com justificativas plausíveis. Hoje estou cansado, depois eu oro. Isso não é tão grave assim. Até que um dia, aquilo que era exceção vira rotina. E o que era convicção vira argumento. E quando você se dá conta, já está longe demais para ouvir com clareza. Não por falta de som,
mas por excesso de ruído interno. O espírito fala, mas o seu interior está ocupado demais para escutar. Mas há algo que precisa ser dito com firmeza agora. Mesmo que você tenha se calado para o espírito, ele ainda está perto o suficiente para ouvir seu arrependimento. A janela da graça ainda está aberta, mas ela exige humildade. Não é o arrependimento emocional, cheio de palavras bonitas. É aquele que se manifesta em decisões práticas, onde você rompe com o que estava te entorpecendo e volta a priorizar o que é eterno. O que Deus quer não é performance espiritual, é entrega real. Ele quer a verdade do seu coração, mesmo que seja pequena, desde que seja sincera. Se você sente que essa mensagem está expondo o seu interior, é porque o Espírito ainda está tocando. Isso é misericórdia, não condenação. É como um pai que chama de volta antes do abismo se fechar. Mas há um limite para o tempo da chamada. Há um momento em que o alerta se transforma em consequência. E é aí que muitos percebem tarde demais. Não porque Deus não avisou, mas porque escolheram ignorar. E hoje o convite é esse: ouça enquanto há tempo, obedeça enquanto há direção. Porque a maior bênção que você pode ter não é uma resposta, é a voz dele ainda ativa em você. Muitos dizem que estão esperando uma palavra de Deus, mas ignoram que ele já falou e estão apenas adiando a obediência. A espera não é o problema. O problema é quando a espera se torna desculpa para a inércia. O Espírito Santo não te chama para a contemplação constante. Ele te chama para a obediência constante. Enquanto você protela, oportunidades se fecham, portas se tornam distantes e relacionamentos se perdem por falta de sensibilidade. Não é tempo de apenas sentir, é tempo de obedecer com precisão. E se você sente que falhou nisso, ainda há restauração. Mas restauração exige verdade. Você precisa olhar com honestidade para a sua caminhada e reconhecer onde começou a recusar a voz do Espírito, onde começou a negociar valores, onde permitiu que o ruído do mundo abafasse a clareza de Deus. Essa não é uma mensagem para te acusar, é uma mensagem para te redirecionar, porque há mais esperando por você, mas o acesso depende de reverência. E onde não há reverência, não há permanência do Espírito. Se isso está fazendo sentido para você, escreva aqui nos comentários com fé: eu não quero viver sem a voz do Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Esse versículo não é um conselho leve, é uma ordem firme. E ela revela algo profundo. É possível sufocar o Espírito com decisões humanas. Ele é santo, mas ele é sensível. Ele é poderoso, mas não é invasivo. Ele é eterno, mas não se força a permanecer onde não há honra. E isso precisa ser lembrado todos os dias, porque a familiaridade pode se tornar inimiga da presença. Você se acostuma tanto com ele perto, que esquece que a presença dele exige temor constante. E quando o Espírito se silencia, tudo perde o eixo. Porque é ele quem alinha a alma com o propósito. É ele quem corrige com amor, quem alerta com precisão, quem ensina com graça. Sem ele, você pode continuar pregando, cantando, liderando, trabalhando, mas por dentro já não há vida. É como um corpo sem fôlego. Funciona por instinto, mas não por plenitude. E hoje você precisa se perguntar com sinceridade: quantas das minhas ações são apenas performance? E quantas são respostas vivas à voz do Espírito? Deus está te chamando para uma renovação, não de emoção, mas de compromisso. É hora de reorganizar sua vida em torno da presença dele. Isso significa deixar de tratar o tempo devocional como uma tarefa e voltar a tratá-lo como o maior privilégio. Significa ajustar hábitos, filtrar influências, redefinir prioridades. Significa voltar a temer perder a voz de Deus mais do que temer perder qualquer outra coisa.
porque nada é mais perigoso do que viver longe da orientação do Espírito. Talvez você esteja cercado de conselhos, vídeos, livros, conteúdos, mas nada disso substitui a voz dele. É possível estar cheio de informações espirituais e ainda assim estar vazio da presença. A diferença está na entrega. Só ouve com nitidez quem anda em reverência. Só discerne com clareza quem caminha em obediência. E só permanece cheio do Espírito quem vive esvaziado de si mesmo. Isso exige constância, exige foco, exige humildade para ajustar o coração sempre que necessário. Não é tarde demais para voltar. Ainda hoje você pode se ajoelhar e dizer: Espírito Santo, eu não quero viver sem tua direção. E ele ouvirá, porque o coração quebrantado ainda é o lugar favorito de habitação divina. Mas não diga com palavras o que você não sustentará com atitudes. Deus não se impressiona com declarações vazias. Ele se move diante de decisões firmes. Ele não espera a perfeição, mas ele exige sinceridade. E a sinceridade se prova no cotidiano, não no discurso. É por isso que a obediência silenciosa tem mais poder do que qualquer declaração pública. Deus vê quando você diz não ao pecado em secreto. Ele observa quando você abre mão de algo legítimo por algo eterno. Ele se move quando você ajusta seu caminho, mesmo sem aplausos. Porque ele não mede sua espiritualidade pela visibilidade, mas pela fidelidade. E quem é fiel em secreto carrega a autoridade no invisível. Quem ouve o Espírito quando ninguém está olhando carrega a unção que não depende de microfone. Você quer voltar a ouvir com clareza? Comece limpando o ruído da alma. Pare de negociar o que é santo. Afaste-se do que rouba sua sensibilidade. Reorganize sua rotina ao redor da presença, não como quem cumpre obrigações, mas como quem encontrou o que tem mais valor. Porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E se o seu tesouro não for mais a presença dele, o coração inevitavelmente se perderá no que é passageiro. A voz do Espírito só permanece onde há espaço constante. Se essa mensagem está despertando algo em você, escreva: Espírito Santo, eu abro espaço para ti agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. João 16:13. Essa é a promessa. Ele guia, mas só guia quem segue. E seguir exige ouvir, obedecer e manter o coração inclinado. A presença não é um lugar de visita, é um ambiente de permanência. Você foi criado para viver em parceria com o Espírito, não para usar a presença como uma ferramenta esporádica. Voltar a esse lugar muda tudo. Suas escolhas, sua paz, sua visão. A vida com Deus não é sobre livramentos visíveis, mas sobre sensibilidade constante. E é aí que a verdadeira maturidade espiritual começa. Quando você não precisa mais sentir para obedecer, mas decide obedecer até voltar a sentir. Quando sua fé não depende de sinais, mas permanece viva pela convicção do que o Espírito já disse. Quando a sua oração se torna menos "fala comigo" e mais "me ensina a ouvir". Esse é o tipo de relacionamento que sustenta uma vida inteira. Porque onde há Espírito, há caminho, mesmo quando tudo parece fechado. Você não foi chamado para sobreviver espiritualmente. Você foi chamado para viver em plenitude. Mas essa plenitude só vem por meio da comunhão constante com o Espírito Santo. Ele é o conselheiro que nunca erra. Ele é o amigo que nunca abandona. Ele é a presença que te molda, mesmo quando você não entende. Ele é quem intercede por você com gemidos que palavras não alcançam. E quando você reconhece isso, tudo muda. O foco muda, a fome muda, a motivação muda. Agora é a hora de responder com mais do que emoção. É a hora de tomar decisões práticas, de voltar à palavra com sede, de silenciar distrações, de restaurar o temor.
porque a voz do Espírito está ligada à santidade. Ele não habita em ambientes carregados de arrogância ou distração. Ele se move onde há pureza, onde há rendição, onde há verdade. Você está pronto para isso? Porque o céu está pronto para restaurar sua sensibilidade se você estiver disposto a renunciar o que te afastou. Siga com reverência, caminhe com vigilância, viva com temor. O Espírito ainda deseja falar com você, mas ele precisa de espaço, de atenção, de prioridade. Ele não compete com o barulho, ele aguarda em silêncio, até que alguém diga: eu quero te ouvir de novo. E então, quando esse clamor for verdadeiro, ele responde com paz, direção, clareza. Porque o céu nunca esteve em silêncio, apenas esperava que você silenciasse o mundo. Nunca mais trate como opcional aquilo que o céu trata como essencial. O Espírito Santo é o elo entre o coração do Pai e o seu. É Ele quem revela, sustenta, transforma e prepara. Ignorá-lo é cortar a própria raiz da vida com Deus. Mas dar a Ele liberdade, honra e obediência é caminhar com a certeza de que você nunca estará sem direção, mesmo no vale mais escuro. E esse é o lugar onde tudo volta a fazer sentido, na voz suave que guia os que ouvem e obedecem. A sensibilidade espiritual não é perdida de uma só vez. Ela é minada lentamente pela repetição da negligência. O mesmo texto lido sem reverência, a mesma oração feita por obrigação, a mesma decisão tomada sem consulta ao Espírito. Até que um dia, aquilo que era vivo em você se torna apenas lembrança. Mas Deus não quer que você viva de memórias. Ele quer que você volte a andar com o Espírito como no princípio, em sintonia, em obediência, em temor, porque a direção dele ainda é o seu maior privilégio. Você sabe o que mais assusta o inferno? Não é o seu volume de voz, não é o seu conhecimento teológico, é o seu ouvido afinado com o Espírito. Porque um cristão sensível à voz do céu é um instrumento impossível de manipular. O inimigo sabe disso. Por isso, ele trabalha incansavelmente para te distrair, para te cansar com ruídos, para fazer parecer que obedecer ao Espírito é perda de tempo. Ele não quer tirar a sua fé de uma vez. Ele quer entorpecer sua audição até que você pare de reagir. E quando você para de reagir, você começa a aceitar o que antes rejeitava. Começa a tolerar o que antes evitava. Começa a caminhar por instinto humano e não por inspiração divina. E isso, ainda que pareça funcional por fora, é uma queda sutil por dentro. Mas há uma verdade que precisa ser proclamada agora. Você ainda pode reagir. Você ainda pode voltar. O Espírito ainda está presente, mas ele não se impõe, ele espera a sua rendição, ele aguarda a sua resposta. Quem ouve o Espírito vive acima da média, não por mérito, mas por clareza. Enquanto o mundo tropeça no escuro das suas próprias ideias, quem anda com o Espírito pisa onde ele manda. E mesmo quando tudo ao redor é incerteza, dentro há paz. Porque o Espírito não apenas aponta o caminho, ele ilumina os passos, e é essa luz que você precisa recuperar, não para saber tudo sobre o futuro, mas para caminhar com segurança no presente. O que o céu está te dizendo agora é: volte a tratar a minha voz como prioridade, não como uma das opções, não como uma etapa da sua jornada, mas como o fundamento de tudo, porque sem essa base, tudo o que você construir será frágil. Pode até durar por um tempo, mas não permanecerá, porque só o que é guiado pelo Espírito permanece diante das pressões do tempo. Você não foi chamado para fazer tudo, foi chamado para fazer o que o Espírito ordena. Essa é a diferença entre ativismo e propósito. Você percebe como, ao longo do tempo, suas decisões ficaram mais automáticas e menos espirituais? Isso não é amadurecimento, isso é adormecimento.
Um coração maduro não se afasta da voz de Deus. Ele se aproxima com ainda mais reverência, porque já entendeu que tudo o que é feito sem o Espírito é em vão, até mesmo o que parece bom, porque o que é bom sem Deus se torna vaidade, e a vaidade, mesmo bem intencionada, ainda é desobediência. Pare agora, avalie. Quando foi a última vez que você fez silêncio só para ouvir a voz do Espírito? Não para pedir nada, não para apresentar listas, mas para ouvi-lo. Ele ainda sussurra, mas o seu interior está quieto o suficiente? Você está disposto a deixar que ele diga algo que confronte a sua zona de conforto? Porque é aí que muitos travam. Querem o Espírito como conforto, mas não como direção. Querem o consolo, mas resistem à correção. Mas ele é os dois, e negar um é perder os dois. Não negligencie mais o altar secreto, porque é ali que o Espírito sussurra instruções que moldam o seu futuro. É no secreto que ele te mostra o que você não poderia ver com os olhos naturais. E se você não prioriza esse lugar, você começa a depender de opiniões humanas, de conselhos sem unção, de sentimentos frágeis. Mas quem ouve o Espírito no secreto anda com segurança em público, porque carrega dentro o que ninguém pode dar nem tirar. Se você entende que precisa restaurar essa escuta, escreva aqui com fé: eu me rendo à direção do Espírito Santo. O que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. Essa não é apenas uma frase de impacto, é um chamado de urgência, porque muitos ouvem tudo, menos o que o céu está dizendo. Alimentam-se de vozes, mas não discernem a voz, e isso, com o tempo, gera confusão. Uma alma confusa é resultado de um espírito negligente, mas o Espírito Santo quer restaurar a ordem dentro de você. Ele quer alinhar novamente sua audição espiritual. Cada decisão que você toma sem consultar o Espírito é um risco, mesmo que pareça inofensiva, porque a obediência não se mede apenas nos grandes atos. Ela se revela nas pequenas escolhas, no silêncio, na espera, no recuo, no tempo certo de avançar. O Espírito quer que você volte a depender, não de forma passiva, mas com maturidade. A dependência espiritual não é fraqueza, é sabedoria. É a consciência de que você não precisa mais andar por tentativas. Você não precisa viver de tentativa e erro. Você pode viver de escuta e resposta. Essa é a vida no Espírito. Ele fala, você ouve, ele direciona, você obedece, e isso, quando vivido com constância, te livra de caminhos tortuosos, de dores desnecessárias, de envolvimentos errados, de perdas evitáveis. O Espírito Santo não te livra só do pecado, ele te livra do desvio, do atraso, da distração, do engano travestido de oportunidade. Você foi feito para viver na frequência do céu, para andar em aliança, e essa aliança não é de eventos, é de sensibilidade. O Espírito Santo quer ser seu parceiro diário, não seu recurso emergencial. E para isso, ele precisa ser honrado, precisa ser lembrado, precisa ser ouvido, porque quando ele é tratado como prioridade, tudo mais se organiza. O caos cede lugar à ordem, a ansiedade cede lugar à paz, a confusão cede lugar à convicção. Não há força maior do que a convicção que vem do Espírito. Ela te sustenta mesmo quando tudo diz o contrário. Ela te firma mesmo quando há pressão. Porque quem tem uma palavra do Espírito tem um fundamento. E quem tem fundamento não é movido por ventos. A estabilidade que você busca não está no controle das circunstâncias. Está na clareza de direção. E essa clareza só vem de um lugar: obediência ao Espírito Santo. Você sente agora essa urgência? Ela não é emocional, ela é espiritual. É o céu gritando enquanto o mundo tenta te distrair. É o Espírito chamando, ainda com voz mansa, antes que o silêncio se instale de vez. Não ignore mais.
Cada dia sem escuta é um dia com risco de desvio. E quem vive fora da frequência do Espírito vive vulnerável, ainda que pareça forte por fora. A força real está em quem ouve e obedece, porque não há sabedoria maior do que andar na luz do que o céu revelou. E para andar nessa luz, você precisa restaurar o altar da intimidade, onde o Espírito fala e você escuta sem pressa, onde ele confronta e você não foge, onde ele direciona e você não debate. Essa é a vida que ele quer restaurar em você. Uma vida sensível, alinhada, reverente, não por obrigação, mas por amor. Porque quem ama, obedece. Quem ama, ouve. Quem ama, prioriza a presença mais do que qualquer outra coisa. Você já experimentou essa comunhão antes e sabe como tudo era mais claro quando o Espírito era sua referência. Não perca mais tempo. Volte ao lugar onde você escutava sem resistência, onde a voz dele era mais importante do que suas vontades, onde a direção dele moldava seus dias. Esse lugar ainda está disponível e o Espírito ainda está disposto a te guiar, mas ele espera a sua resposta agora, não amanhã, agora. Lembre-se, a sensibilidade espiritual é fruto de disciplina. Não basta querer ouvir, é preciso criar espaço para ouvir. Eliminar distrações, silenciar a alma, treinar o espírito. Isso exige foco. E foco é a capacidade de dar atenção ao que realmente importa. O espírito é a fonte, o resto é ruído. Se você entende isso, sua vida começará a mudar ainda hoje. Porque onde há prioridade pelo Espírito, há progresso com propósito. Muitos estão estagnados, não por falta de potencial, mas por falta de escuta. O Espírito já falou, mas o coração resistiu. E onde há resistência contínua, há bloqueio de avanço. Mas se hoje você quebrar essa resistência, tudo começa a se alinhar novamente. Não porque tudo ao redor muda, mas porque você muda por dentro. E quem muda por dentro, transforma tudo ao redor. Esse é o poder de uma vida sensível ao Espírito Santo. O Espírito não se move por ansiedade, mas por disposição. Ele não grita para ser notado. Ele permanece onde há honra. E a pergunta que o céu ainda te faz é: você está disposto a reorganizar sua vida para ouvi-lo outra vez? Porque se continuar no ritmo que está, vai viver um evangelho sem vida. Vai decorar versículos, mas não ouvir direção. Vai falar sobre fé, mas não discernir propósito. Vai andar com aparência de plenitude, mas carregando um vazio que só a presença pode preencher. Não confunda rotina com constância espiritual. A rotina te dá estrutura, mas só o Espírito te dá direção. E muitos confundem movimento com avanço, mas avançar sem ouvir o Espírito é correr para o lugar errado. A velocidade não impressiona o céu. A obediência silenciosa, sim. Aquelas decisões que você toma quando ninguém está vendo, baseadas apenas naquilo que o Espírito disse, mesmo que vá contra suas vontades, seus planos e a lógica. Esse é o tipo de vida que ele quer restaurar em você. O Espírito está te chamando para um novo nível de maturidade. Um lugar onde você não espera sinais para obedecer, onde você não questiona cada direção divina, onde você se curva com temor, mesmo quando não entende tudo. Porque em tempos de confusão, quem ouve o Espírito não se perde. E talvez o que está te travando hoje não é a falta de fé, mas a ausência de sensibilidade. Quando você ouve, você anda. Quando você anda, você frutifica. E onde há frutos, há permanência. Você já percebeu como a presença dele muda o clima interno? É como se tudo dentro de você se reorganizasse. Não porque o mundo ao redor melhorou, mas porque a voz dele te reposiciona. O Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele se entristece, se cala, mas também restaura quando é honrado. Por isso, valorize esse toque agora. Essa inquietação é um convite, uma chance real de reconexão. Você sabe que precisa disso. O céu também sabe.
E por isso essa mensagem te encontrou. É tempo de alinhar suas decisões ao que o Espírito tem falado. Você pode continuar fazendo do seu jeito, tomando as rédeas, mas entenda, cada decisão sem a presença dele tem um custo. Pode não ser visível agora, mas com o tempo, os frutos revelam as raízes. E se a raiz for a autossuficiência, o fruto será a frustração. Mas se a raiz for obediência ao Espírito, o fruto será paz que excede todo o entendimento. Não apenas sentir paz, mas viver em paz, mesmo em meio ao caos. Se essa palavra está encontrando o seu coração, digite nos comentários: eu quero ouvir o Espírito acima de tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Essa é uma das chaves espirituais mais esquecidas: deixar de confiar em si. Porque enquanto o controle estiver em suas mãos, o Espírito aguarda. Mas quando você devolve o controle, ele guia com clareza. E mesmo sem entender tudo, você sente que está seguro, porque não está mais no comando, está sob direção. O que você precisa agora não é mais um plano bem elaborado, é submissão, é dizer: Espírito Santo, eu me coloco à disposição. Essa disposição atrai o favor do céu, porque o céu não está procurando os mais preparados, mas os mais disponíveis, não os mais eloquentes, mas os mais sensíveis. E quando o Espírito encontra alguém que se curva, ele levanta com autoridade. Essa autoridade não é conquistada, é recebida, mas só permanece sobre quem permanece em obediência. Quantas vezes você silenciou o Espírito por conveniência? Quantas vezes ele sussurrou e você desviou a atenção? O céu não te acusa por isso, mas te chama a perceber o quanto você perdeu em cada uma dessas decisões, porque o que o Espírito oferece vai além da emoção. Ele oferece visão, ele mostra o que ninguém vê, ele antecipa o que ninguém percebe. E se você tem vivido de surpresas, talvez seja porque você deixou de viver de revelação. E onde falta revelação, sobra confusão. Hoje é dia de reposicionar o coração, não por religiosidade, mas por sobrevivência espiritual. Porque o mundo vai continuar barulhento, as opiniões continuarão divididas, as ofertas continuarão sedutoras. Mas quem ouve o Espírito sabe o que deve fazer. E isso já é o suficiente para andar com segurança. Quem anda com o Espírito pode até caminhar em terrenos incertos, mas dentro está firme, porque não depende da paisagem, depende da direção. Você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo é seu companheiro constante. Ele não está te observando de longe. Ele está presente, mas ele quer ser ouvido, ele quer ser honrado, ele quer ser consultado, porque só assim você terá forças para fazer o que é certo, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Ele é quem fortalece sua convicção. Ele é quem mantém sua integridade. Ele é quem te lembra de quem você é, mesmo quando tudo tenta te fazer esquecer. Não adie mais esse reencontro. Reserve tempo para a presença. Silencie vozes internas. Desative distrações. Reordene sua agenda. Porque se o Espírito não estiver no centro, tudo se desorganiza. Mas quando ele assume o trono do seu interior, tudo encontra lugar. O caos se transforma em clareza. A dúvida dá lugar à direção. E aquilo que parecia impossível se torna suportável. Porque agora você não carrega mais sozinho. Você está guiado, fortalecido e protegido. E lembre-se, não há crescimento sem rendição. Você não pode amadurecer espiritualmente mantendo a mesma postura de sempre. A sensibilidade se desenvolve quando você diz sim antes mesmo de entender. Quando você obedece por amor e não por obrigação. Quando você confia na voz, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Esse é o tipo de fé que o Espírito busca desenvolver em você. Uma fé que não se move por circunstâncias,
mas por direção. Se essa mensagem está reacendendo algo dentro de você, comente: Espírito Santo, restaura minha sensibilidade. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Esse versículo é mais do que instrução, é proteção, porque onde o Espírito lidera, o engano perde espaço. Onde o Espírito governa, a carne se submete. E é por isso que você precisa voltar a andar em espírito, não para ser aceito por Deus, mas para permanecer conectado a Ele. Essa conexão é a base de tudo. Você não precisa mais de argumentos, precisa de arrependimento, precisa de disposição para recomeçar com reverência. Precisa entender que o maior erro não é cair, mas continuar vivendo longe da presença depois de cair. O Espírito não rejeita quem volta, ele restaura, mas ele não se impõe, ele aguarda. Aguarda até que seu coração volte a desejar. E quando isso acontece, ele responde com paz, com consolo, com direção. Porque essa é a promessa. Ele estaria com você todos os dias, inclusive nos que você ignorou a presença, inclusive nos que você tomou decisões sem consultar, inclusive nas madrugadas em que você chorou, mas não conseguiu ouvir nada. Ele não saiu, apenas se calou, esperando que você percebesse o valor daquilo que foi deixado de lado. Mas agora o caminho está diante de você. O Espírito está pronto para te guiar de novo, mas a pergunta ainda ecoa: você vai continuar ignorando ou vai voltar a obedecer? Decida não viver mais por conveniência, decida não seguir mais o fluxo, decida andar no Espírito, porque essa decisão vai alterar o curso da sua história, não por mágica, mas por clareza. Quando você ouve o Espírito, você discerne onde deve investir tempo, com quem deve caminhar, o que deve deixar para trás. Ele não te livra apenas do pecado, ele te livra do que rouba sua energia, sua paz, sua força. E quem vive assim, vive leve, mesmo em tempos pesados. Você quer paz? Volte para a voz. Quer discernimento? Volte para a direção. Quer segurança? Volte para o centro da presença. O Espírito não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para frutificar, para crescer com raízes profundas, para florescer em tempos improváveis. E isso só acontece quando ele tem liberdade total, não parcial, não em áreas específicas, mas liberdade total. Esse é o nível que o céu quer te levar. E a resposta começa agora, com um silêncio sincero, com uma oração sem pedidos, mas com entrega, com um coração aberto, disposto a dizer: Espírito Santo, volta a falar comigo, e eu voltarei a obedecer. Essa é a ponte, essa é a porta, essa é a única estrada segura para os próximos dias, porque o mundo vai continuar em ruídos, mas você pode continuar em paz, se continuar ouvindo a voz que não erra. A voz do Espírito que quer habitar em você, guiar você e permanecer com você todos os dias. Você foi desenhado para viver em sintonia com o invisível. Mas quando a mente se apega ao imediato, o coração vai perdendo a frequência da eternidade. E é por isso que o Espírito insiste. Ele não desiste de você. Ele continua batendo a porta, mesmo quando por dentro tudo parece confuso. Porque o maior milagre não é a cura do corpo, é o realinhamento do Espírito com a vontade de Deus. E esse milagre começa com uma única escolha: voltar a ouvir, com atenção, com humildade, com reverência. Há uma paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. E ela vem exatamente quando você decide confiar na voz que o mundo não consegue entender. O Espírito Santo não fala para entreter, ele fala para transformar. Ele sussurra no caos, ele se manifesta no silêncio, ele te alerta antes que o erro se torne desastre. Por isso, cada vez que você ignora, algo dentro se apaga. Mas cada vez que você obedece, algo novo se acende. Esse é o ciclo que precisa ser reativado em você.
Você sente o chamado. Não precisa de mais sinais. O que você precisa agora é coragem para romper com o que tem abafado sua escuta. As distrações que se tornaram normais, as rotinas que anestesiaram seu espírito, os hábitos que entraram devagar, mas que hoje controlam sua atenção. O Espírito está dizendo: eu nunca deixei de falar, mas você deixou de me ouvir. E ouvir não é apenas escutar, é reagir, é ajustar, é alinhar a vida à voz. Isso é adoração verdadeira. Quantas vezes você já disse que queria ouvir a Deus, mas não estava disposto a abandonar o que Ele queria mudar? A escuta espiritual exige esvaziamento. Não dá para ouvir o Espírito com o coração cheio de si. O orgulho espiritual silencia a sensibilidade. E onde há soberba, não há revelação. Mas quando você se curva, o céu se abre. E não há nada mais poderoso do que viver sob céu aberto. Não em eventos, mas todos os dias. No comum, no simples, no secreto. Você não precisa estar em um culto lotado para ouvir a voz de Deus. Você precisa estar disponível. Onde há disponibilidade, há presença. Onde há presença, há direção. E onde há direção, há paz. A paz que invade quando tudo parece incerto. A paz que não depende de respostas humanas, porque ela vem de uma fonte que não seca. Essa é a realidade que o Espírito quer restaurar em você. Um tipo de vida onde cada passo é um reflexo da comunhão que você carrega por dentro. Você já reparou como a vida se torna mais leve quando você sabe que está no caminho certo? Mesmo que os desafios continuem, a alma não se agita, porque a confiança está firmada em quem guia e não nas circunstâncias. O Espírito Santo é o conselheiro perfeito, e se você permitir, ele vai te ensinar a decidir com sabedoria, a falar com prudência, a amar com profundidade. Mas isso não se aprende de uma vez, se aprende no caminhar diário com ele. Se essa mensagem está despertando sua sensibilidade espiritual, escreva aqui com fé: eu escolho andar pelo Espírito, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Ser guiado não é ser levado à força, é se deixar conduzir com entrega, é confiar na direção, mesmo quando o caminho parece desconhecido. Essa entrega começa no coração e se reflete em cada escolha. Você está pronto para isso? Porque quem anda pelo Espírito vive com clareza em meio à escuridão. Você não precisa ver tudo para continuar, só precisa continuar ouvindo. E quando você prioriza essa escuta, as decisões se tornam mais seguras. Não porque tudo é fácil, mas porque você sabe quem está te guiando. A voz do Espírito não traz confusão, traz convicção, mesmo quando desafia, mesmo quando confronta, porque a verdade liberta, mesmo quando dói. E o Espírito fala com verdade porque ama com profundidade. Ele não quer te impressionar, ele quer te transformar. Talvez hoje você esteja cercado por escolhas, portas abertas, vozes conflitantes, e tudo isso parece urgente. Mas o mais urgente é parar. Parar para ouvir, parar para filtrar, parar para discernir o que vem do céu e o que vem da ansiedade. Nem tudo o que brilha é luz, e o Espírito Santo não te leva para onde há mais aplausos, ele te leva para onde há propósito. É nesse caminho que você será sustentado, é nesse ambiente que sua alma encontrará descanso. Não adianta correr para o sucesso se o Espírito não está nessa corrida. O preço da independência espiritual é alto. Você conquista por fora, mas se desgasta por dentro. E um dia, aquilo que era conquista vira prisão. Mas quando o Espírito guia, ele sustenta, ele prepara, ele organiza, ele providencia. Porque o que vem do céu carrega a estrutura eterna. E essa estrutura começa com obediência. A decisão de ouvir e de seguir, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Você já percebeu como os erros mais dolorosos vieram de decisões tomadas sem oração, sem consulta, sem direção?
e depois vieram os arrependimentos silenciosos. Mas agora você tem a chance de evitar novos ciclos. O Espírito quer te poupar de dores futuras. Ele não apenas consola, ele previne, ele antecipa, ele alinha, ele te coloca onde sua fé será fortalecida, não enfraquecida. Mas para isso, é preciso andar com ele todos os dias, e não apenas em momentos de crise. O segredo da constância espiritual é simples: relacionamento. E relacionamento só se constrói com tempo e prioridade. Você não ouve Deus melhor porque grita mais. Você ouve melhor porque conhece a voz. E isso só acontece com convivência, com reverência, com renúncia. Isso é fé prática, fé que ouve, fé que se dobra, fé que não negocia direção com conveniência. Fé que diz sim antes de saber o custo, porque confia na fidelidade de quem está mandando. O Espírito quer renovar seus olhos, te ensinar a enxergar além das aparências, a discernir intenções, a perceber onde está a verdade, a detectar ambientes que não combinam com o seu chamado. Isso não vem com fórmulas, vem com sensibilidade, vem com presença, vem com profundidade. E se você cultivar isso, sua jornada muda, sua postura muda, seu círculo muda. Porque quem anda no Espírito atrai aquilo que está no mesmo nível de entrega e verdade. Talvez você tenha sido ferido por confiar em quem parecia certo. Isso não foi culpa do Espírito, foi fruto de decisões feitas com pressa. Mas Ele quer te curar dessa desconfiança, porque Ele não te chamou para viver com medo, mas com discernimento. E esse discernimento só cresce em ambientes de intimidade. Não fuja mais da presença, volte para esse lugar seguro. O Espírito não vai te forçar, mas Ele está esperando pelo seu retorno. Se isso está encontrando seu coração de forma viva, comente: Espírito Santo, quero voltar a te ouvir com clareza. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Essa é uma janela que não ficará aberta para sempre. O Espírito está perto agora, mas Ele espera sua resposta. Espera que você tire os calçados do orgulho, que desarme as defesas da mente, que deixe de racionalizar o que só pode ser discernido no Espírito. Essa é a hora. Permita-se ser moldado novamente. A vida no Espírito não é sobre perfeição, é sobre sensibilidade. Quando errar, corrija rápido. Quando ouvir, reaja rápido. Quando for direcionado, caminhe com prontidão. Essa prontidão espiritual te livra de muito. Ela mantém o céu aberto sobre você. E onde o céu está aberto, não há peso que permaneça. Não há escuridão que domine. Porque a luz do Espírito é constante e verdadeira. E ela quer brilhar em você de novo. O Espírito não te escolheu por acaso. Ele conhece seu coração. Conhece sua história, conhece suas quedas e seus recomeços, e mesmo assim escolheu habitar em você. Isso é graça, isso é amor verdadeiro, e esse amor te chama de volta. Não com acusação, mas com esperança. Não com medo, mas com verdade. Porque o amor de Deus em você se revela mais forte quando você decide voltar para a voz que sempre esteve ali, mesmo quando você se afastou. Então pare agora, respire, feche os olhos e diga com sinceridade: Espírito Santo, eis-me aqui. Deixe Ele fazer o que só Ele pode. Deixe Ele limpar o que a religiosidade não alcança. Deixe Ele reconstruir onde só havia cinzas, porque com o Espírito, até o que morreu pode viver outra vez. Basta um toque, basta um comando, basta uma nova escuta. E tudo se realinha. Ele não terminou com você. Isso é só o começo de uma jornada mais profunda, onde a voz dele será seu guia, onde cada dia será marcado pela presença, onde você não apenas viverá milagres, mas se tornará um milagre vivo, porque quem ouve o Espírito carrega o céu dentro, e isso muda tudo. Absolutamente tudo. O Espírito Santo não precisa de eventos extraordinários para falar. Ele está nos detalhes.
no amanhecer silencioso, no incômodo antes da decisão errada, na paz que chega sem motivo aparente. Ele é mais presente do que você imagina, mas menos percebido do que deveria. E o motivo não é que ele deixou de falar, é que muitos deixaram de prestar atenção. A sensibilidade espiritual não se perde de uma só vez. Ela morre aos poucos, cada vez que você escolhe não responder ao que ele já revelou. Toda vez que você ignora uma direção do Espírito, está treinando seu coração a confiar em si mesmo. E quanto mais você confia em si, menos você depende dele. O problema é que a autoconfiança excessiva disfarça a ausência de obediência. Você continua fazendo, agindo, se movendo, mas por dentro já não ouve mais a mesma clareza. Isso é perigoso, porque o silêncio dele não significa aprovação. Muitas vezes é apenas o resultado de quem escolheu seguir sem consultar. Mas ainda há um caminho de volta. Sempre há. E ele começa com humildade. Começa com o reconhecimento de que você não pode viver uma fé autônoma. Começa quando você se curva de novo e diz: eu não quero mais andar sem a tua voz. Essa é a frase que abre portas no céu. Não precisa ser longa, precisa ser sincera. Porque Deus não responde discursos, Ele responde corações quebrantados. O Espírito não resiste a uma alma que se rende sem reservas. A razão de muitos não ouvirem mais o Espírito é porque estão tentando conduzir uma vida espiritual sem arrependimento. Tentam compensar a ausência da voz com atividades religiosas. Mas atividade sem presença é ilusão. É como construir uma casa sem alicerce. Pode impressionar por fora, mas qualquer vento derruba. E o que Deus quer construir em você não é aparência, é estrutura. Estrutura que aguente as pressões da vida. Estrutura que só se forma com base na direção do Espírito. Você não precisa ser perfeito para ouvir o Espírito, mas precisa ser honesto. A sinceridade abre a audição. Quando você se apresenta diante dele sem máscaras, ele fala. Não porque você merece, mas porque ele se move onde há verdade. E a verdade não é apenas dizer o que sente, é estar disposto a mudar. Mudar o ritmo, mudar a atitude, mudar o foco. E essa mudança começa no secreto. É ali que o Espírito treina os ouvidos. Não para escutar qualquer coisa, mas para discernir o que vem do céu. Você já percebeu como tudo começa a se organizar quando você prioriza a voz do Espírito? Mesmo sem entender tudo, há uma paz que se instala, uma clareza que surge. As decisões, mesmo difíceis, passam a ter propósito. O tempo rende, o cansaço diminui e a alma encontra descanso. Isso não é coincidência, isso é consequência de viver na frequência certa. Quem ouve o Espírito não anda mais por tentativas, anda por convicção. E essa convicção move montanhas, sustenta dias difíceis e atrai o favor do alto. Se isso está falando com você, escreva aqui nos comentários com fé. Eu não quero viver um dia sem a voz do Espírito Santo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, 8. Essa promessa é real, mas ela está ligada à disposição de ouvir. O Espírito quer te ensinar, mas você está disponível para aprender. Ele quer te mostrar o caminho, mas você está disposto a abandonar o atalho? Essas são perguntas que definem o seu próximo nível de fé. O Espírito não se limita aos momentos de adoração. Ele quer te instruir no trabalho, no trânsito, nas conversas diárias. Ele quer fazer parte de cada decisão, porque para ele não existe área espiritual e área secular. Tudo em você é espiritual. Seu tempo, suas escolhas, suas palavras. E se você o permitir, ele vai transformar sua rotina comum em uma jornada de milagres silenciosos. Milagres que não chamam a atenção, mas que geram frutos eternos. Você não foi chamado para viver de experiências passadas. O Espírito tem algo novo hoje,
algo fresco, algo que te reposiciona. Mas você precisa deixar os velhos hábitos, as velhas desculpas, os velhos medos. A direção dele exige espaço, exige renúncia, exige foco. E o que Deus tem para a sua vida não pode ser sustentado por uma espiritualidade rasa. Precisa de profundidade. E profundidade exige tempo. Tempo de qualidade com Ele. Tempo que não pode mais ser negociado com distrações. Você já parou para perceber como tudo ao seu redor concorre com o seu tempo com Deus? As notificações, as pressões, as demandas, tudo parece mais urgente, mas nada é mais importante, porque quando você se cala diante do Espírito, você ganha clareza para lidar com tudo o mais. Ouvir o céu é o que diferencia quem vive no ritmo do mundo de quem vive no ritmo do reino. E o reino não anda por ansiedade, anda por direção. É por isso que às vezes o Espírito vai te chamar para parar, para silenciar, para recusar convites, para sair de ambientes. Não porque você é melhor, mas porque você está sendo separado para algo maior. E quem quer viver o maior, precisa aprender a ouvir o menor. O sussurro, a pausa, o detalhe. Deus fala nas entrelinhas, e quem vive na correria perde os códigos do céu. Mas quem desacelera para escutar, avança com propósito. A sua maturidade espiritual será medida pela sua capacidade de ouvir e obedecer. Muitos sabem muito sobre Deus, mas ouvem pouco do Espírito. E isso cria um abismo entre o conhecimento e a prática. O verdadeiro crescimento acontece quando o que você ouve muda o que você vive. Quando a palavra recebida se transforma em ação. E é isso que o Espírito quer produzir em você. Um tipo de fé que vive o que crê, que obedece antes de entender, que se move porque foi enviado, não porque se sentiu pronto. Se você entende que precisa crescer nessa escuta, escreva com fé nos comentários: eu quero aprender a seguir a voz do Espírito todos os dias. O que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Esse é o seu DNA. Você não é guiado por emoções, é guiado pelo Espírito. Mas para isso precisa alimentar a natureza espiritual. Precisa dizer não ao que embota a sua sensibilidade. Precisa dizer sim ao que te afina com o céu. E essa afinação acontece na repetição, na fidelidade, na constância. Você não precisa esperar um grande evento para mudar. A transformação começa agora, com a decisão de voltar a priorizar o Espírito em cada escolha. De parar de consultar todo mundo antes de consultar a Ele. De parar de justificar decisões que você sabe que não foram direcionadas por Deus. De parar de fingir que está tudo bem espiritualmente, quando por dentro você sabe que está distante. Ele já sabe de tudo. O que falta é você admitir e permitir que Ele restaure. Não há nada mais bonito do que ver alguém sendo reconstruído por dentro. E o Espírito faz isso com paciência, com precisão e com amor. Ele não joga fora o vaso quebrado. Ele refaz. Mas para isso, você precisa voltar para as mãos dele, parar de resistir, parar de racionalizar, parar de adiar. O que Deus quer fazer em você só pode acontecer se você voltar a escutar com obediência, com entrega, com sede real. O Espírito Santo é o único que sabe o caminho exato para sua cura, sua libertação, sua missão. Ele conhece os atalhos perigosos e as rotas seguras. Ele sabe o tempo de ir, o tempo de ficar, o tempo de calar e o tempo de agir. Mas se você não parar para ouvir, vai seguir guiado pelo medo, pela urgência e pela pressão. Isso não é viver, isso é sobreviver. E Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para florescer, para crescer, para impactar. Então hoje, escolha escutar, não por religiosidade, mas por sobrevivência espiritual. Escolha fazer silêncio diante do Espírito, dê a Ele espaço real
e você vai perceber que a direção vai voltar, a paz vai voltar, a confiança vai voltar. Porque onde a voz dele habita, nenhuma confusão pode dominar. Você foi criado para andar com clareza, e essa clareza começa com um simples ato: ouvir, com o coração aberto, com a alma rendida, com total dependência. Porque só assim o céu permanece aberto sobre você. Toda vez que você se desconecta da presença, sua visão espiritual começa a embaçar. Coisas que antes você rejeitava passam a parecer aceitáveis. Vozes que antes você sabia que não vinham de Deus, agora te soam familiares. Esse é o sinal de que a sensibilidade está se perdendo, e o Espírito te chama de volta exatamente nesse ponto, porque enquanto ainda há discernimento, ainda há chance de realinhar. E esse realinhamento começa com uma escolha: silenciar o mundo e escutar de novo. O Espírito Santo é a bússola da alma. Ele aponta mesmo quando você não sabe para onde ir, mas ele só revela o caminho a quem está disposto a andar por ele. Não adianta pedir direção se você já decidiu que não vai obedecer. O céu não dá instruções para serem discutidas, mas para serem seguidas. E quando você entende isso, tudo muda. A fé deixa de ser teórica e passa a ser prática. Você começa a caminhar por princípios, não por pressões. Quantas vezes você orou pedindo resposta e a resposta foi o silêncio? Isso não significa ausência. Muitas vezes o silêncio é a voz de Deus dizendo: você já sabe o que fazer, só precisa obedecer. O Espírito fala quando há espaço, ele se move quando há liberdade. Mas quando a ansiedade toma o lugar da rendição, o som do céu se perde no ruído da alma. E é por isso que você precisa voltar. Não para um lugar geográfico, mas para uma postura de escuta. Você sabe o que é mais precioso na caminhada com Deus? Não é o destino final, é a presença durante o caminho, porque a presença sustenta onde a lógica falha. A voz do Espírito te fortalece quando o que você vê não corresponde ao que ele prometeu. E essa é a prova da maturidade espiritual. Continuar andando mesmo sem entender, simplesmente porque ele disse. Fé não é ausência de dúvida. Fé é obediência mesmo com dúvida. Talvez você esteja vivendo um daqueles dias em que tudo parece parado, mas o céu está em movimento, e quando você se alinha com o Espírito, você percebe isso. Você sente que há algo maior sendo preparado. A voz dele se torna direção no meio da espera. É nesse lugar que muitos desistem, mas é também aí que os que ouvem vencem. Porque quem tem sensibilidade não depende de sinais exteriores. Ele caminha pela voz interior. Se você sente que essa mensagem está reacendendo algo dentro de você, comente com fé. Espírito Santo, me ensina a confiar na tua voz. O Senhor firmará os passos do homem quando a sua conduta o agrada. Salmo 37, 23. A direção de Deus não é um evento isolado, é um estilo de vida. Ele firma os passos de quem o agrada. E agradar a Deus é viver com um coração inclinado à obediência, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tudo diz o contrário. É esse tipo de fé que o Espírito quer reconstruir em você. Você precisa se lembrar: a presença não é algo que você visita, é onde você habita. Quem anda no Espírito vive numa atmosfera diferente. Ele percebe perigos antes que se tornem armadilhas. Ele enxerga oportunidades escondidas em momentos difíceis. Ele ouve a voz do Pai no meio do barulho do mundo. E tudo isso não é misticismo, é resultado de relacionamento, é fruto de permanência. E essa permanência exige vigilância constante. Quantas vezes você já sentiu aquele alerta interno e decidiu ignorar? No início, a voz era nítida. Depois foi ficando mais distante, até que você se acostumou com a ausência dela. Mas o Espírito ainda está disposto a restaurar essa sensibilidade. Ele não te rejeita pela sua resistência.
Ele te atrai de volta com mansidão, porque Ele sabe que você ainda pode se reconectar. A presença não foi embora, você apenas se distraiu. E agora é hora de voltar com verdade. O retorno à sensibilidade não acontece de forma automática. Ele é intencional. Ele exige decisões práticas. Você vai precisar dizer não a coisas que ocupam o espaço que é do espírito. Vai ter que reformular sua rotina. Vai precisar trocar volume por profundidade. E isso é desconfortável no início. Mas depois você percebe que tudo o que você realmente precisava era dele. Tudo o que parecia essencial perde o brilho, e tudo o que parecia difícil se torna leve, porque agora você não carrega mais sozinho. O Espírito não está te chamando para uma religião mais rígida, está te chamando para uma relação mais verdadeira, porque só a verdade sustenta a fé nos dias maus. Emoção não sustenta, estímulo externo não sustenta, conhecimento isolado também não. Só a verdade enraizada no Espírito é capaz de manter sua fé viva quando tudo em volta está em ruínas. E essa verdade vem pela palavra, mas é ativada pela obediência. Só quem obedece experimenta a plenitude daquilo que ouviu. Você não precisa de mais informações, precisa de transformação. E isso só acontece quando você se dispõe a viver o que o Espírito já disse. Não é sobre ouvir algo novo, é sobre praticar o que já foi revelado. A obediência revela o próximo passo. O céu não libera instruções em sequência para quem ainda não cumpriu a primeira. A obediência ativa o favor. O favor sustenta a jornada. E a jornada, quando guiada pelo Espírito, é sempre segura. Se isso faz sentido para você, escreva aqui nos comentários com fé. Eu escolho ouvir antes de agir. O Senhor é quem te guia continuamente e farta a tua alma até em lugares áridos. Isaías 58:11. O que te sustenta não é o cenário, é a voz que te conduz dentro dele. Quem é guiado pelo Espírito não teme o deserto, porque sabe que mesmo no árido há provisão. Mas essa provisão só chega para quem permanece na rota espiritual, não para quem desvia por conta da pressa. Você está sendo convidado para viver em um nível mais profundo. E profundidade exige renúncia, exige intencionalidade, exige maturidade para aceitar que nem sempre a direção do Espírito será o caminho mais fácil, mas será sempre o caminho mais seguro. Há atalhos disfarçados de oportunidades e há silêncios que são alertas, mas você só discerne isso se estiver ouvindo com o coração e não apenas com os ouvidos. Não trate mais como comum aquilo que é santo. Não normalize a ausência da presença. Não transforme a fé em rotina. O Espírito Santo ainda deseja te surpreender, mas ele não se revela onde não há expectativa. Ele se move onde há sede, onde há espaço, onde há reverência. E se você está sentindo essa sede reacender, é porque Ele ainda está aí, esperando que você diga: fala comigo e eu ouvirei com atenção. A mudança que você espera na sua vida não virá de fora, virá de dentro. Ela começa quando você volta a alinhar sua escuta com o céu. E para isso, não basta orar, é preciso escutar, é preciso silenciar para perceber, é preciso rejeitar a distração para receber instrução. O Espírito está perto, muito mais perto do que você sente. E essa proximidade será sentida quando você decidir parar de fugir e começar a obedecer. Você não precisa ter tudo resolvido, precisa apenas estar disposto. O Espírito não exige perfeição, mas ele procura rendição, uma entrega real, não momentânea, uma entrega que transforma sua agenda, suas palavras, suas escolhas, que muda sua postura diante dos desafios. Porque quem é guiado pelo Espírito não vive reativo, vive posicionado. E quem se posiciona espiritualmente experimenta aquilo que os outros apenas ouvem falar.
Talvez você tenha se ferido tentando obedecer a vozes humanas. Talvez seguiu conselhos bem intencionados, mas sem direção espiritual. O Espírito não te culpa por isso, mas ele te alerta. Chega de viver por tentativa. Agora é tempo de andar por revelação. E a revelação não vem para os mais capacitados, mas para os mais disponíveis. Você está disponível? Cada dia que você adia essa decisão de voltar a escutar, está abrindo espaço para a confusão se estabelecer. A mente sem direção espiritual começa a duvidar de tudo, até do que já foi certeza. É por isso que muitos estão cansados. Não é cansaço físico, é cansaço da alma sem alinhamento. A alma sem direção começa a se contradizer. Mas o Espírito quer restaurar em você a certeza que sustenta até no meio da tempestade. Se essa mensagem está clareando áreas que estavam em sombras, escreva com fé: Espírito Santo, governa os meus pensamentos. Trarei à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Esperança não é sentimento. É fruto de uma mente que decide lembrar das promessas e se reconectar com a presença. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas voltar a crer na voz que já te sustentou antes. Essa voz não mudou, mas talvez você tenha mudado de postura. E isso é reversível. O que o Espírito quer hoje é simples. Ele quer a sua atenção. Não para te prender, mas para te libertar. Ele sabe o que está vindo. Ele vê o que você não vê. E se você se deixar guiar, vai evitar dores, atrasos e enganos. Mas se continuar insistindo em fazer do seu jeito, não poderá culpar ninguém pelos resultados. Deus está te chamando com clareza. E quando Ele fala assim, é porque ainda há uma chance real de evitar o pior. Você sabe o que mais atrasa a vida de alguém? Não é o erro, é a teimosia em permanecer no erro. O Espírito te corrige com amor, mas corrige. Ele confronta, não para te humilhar, mas para te reposicionar. Porque o lugar onde você está hoje pode não ser pecado, mas pode não ser mais o lugar da promessa. E sem a escuta espiritual, você se acomoda. E o Espírito não trabalha com estagnação. Ele te move se você estiver disposto a ser movido. Agora, feche os olhos por um segundo e perceba. O Espírito está aí. Ele não se foi. Ele só quer espaço. E quando você abrir, mesmo que aos poucos, ele vai entrar. E vai limpar, curar, ensinar e guiar. E quando você olhar para trás, vai perceber que essa decisão de hoje foi o marco de uma nova estação. Uma estação de clareza, de direção, de vida com propósito. Não por causa das circunstâncias, mas por causa da escuta restaurada. Essa é a hora de dizer ao céu: eu estou pronto para ouvir. Porque uma vez que você começa a escutar com reverência, nunca mais vai aceitar viver no silêncio da indiferença. E o Espírito, que sempre esteve esperando, vai te mostrar que uma simples escuta pode mudar toda uma história. Essa história é a sua. E ela ainda está sendo escrita, com cada sim que você dá à voz que te chama para viver uma vida cheia de propósito e verdade. Se esta mensagem despertou algo profundo em você, não ignore. Curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma direção que o céu ainda vai liberar aqui. Compartilhe com alguém que precisa dessa verdade viva e permaneça por aqui. Porque cada nova palavra que chegar será mais um passo para a sua maturidade espiritual, alinhamento com o propósito e ativação do que Deus já liberou sobre sua vida. O Espírito Santo continua falando, e quem permanece ouve mais.